Bom pessoal, bom dia. A gente está com equipamentos aqui, porque a gente está começando a filmar tanto o PPE como os treinamentos que o Brasil vai estar começando a filmar, depois vai estar disponibilizando para o YouTube para pessoas, equipes comerciais que estão querendo também estar alinhado com a questão do posicionamento de marca, né? Então é uma forma de a gente estar espalhando esse movimento, né? Então eu acho que o principal objetivo hoje, a gente começou nessa semana, né, na campanha gaúcha, a gente teve mais de 30 pessoas, ontem também em Flores da Cunha, em torno de 25 empresários, e hoje também uma previsão de quase 40 pessoas hoje aqui no Ibravin, com o objetivo de a gente estar passando e disseminando a questão do posicionamento de marca para as marcas, né, vinho, wines, mercado interno, vinhos do Brasil, wines do Brasil, e também suco de uva para o mercado interno e externo, né? Então a gente, o cronograma hoje da apresentação ele começa, vou passar um breve histórico, né, do como começou todo esse trabalho da questão da construção do posicionamento quando a gente começou lá em 2009. Posteriormente o Eduardo da Top Brands vai estar passando essa nova atualização do posicionamento. E depois o Dante da Scala já vai estar apresentando um pequeno exercício que a gente vai estar fazendo agora no final de ano, que a gente pegou a tradução desse posicionamento e a gente já vai estar fazendo agora no dezembro e janeiro uma campanha com foco em espumantes e também suco de uva, né? O principal ponto, gente, eu acho, é a gente estar cada vez mais disseminando e a gente estar começando a focar em algumas estratégias coletivas para a gente estar ganhando não só mercado, mas construindo posicionamento, né? Porque eu vou comentar um pouquinho para vocês e passar alguns dados, até de estudos de mercado que a gente comprou da Wine Intelligence. Se a gente for analisar quando inicia esse processo de construção de marca Brasil no mercado local e também no mercado internacional, hoje é claramente que a gente tem algumas evoluções. E diferente de outros setores, como de bens de consumo, a nossa categoria, quando tu fala em origem, país, ela é muito relevante para a consequência do desenvolvimento do nosso negócio. Então, se a gente tiver com uma percepção de qualidade em relação à categoria Brasil, tanto para espumantes como para vinho, e no caso da categoria 100%, com o posicionamento nosso, que é de suco de uva 100%, toda a cadeia tem resultados de valor, de agregação de valor e vamos lá, consequência em comercialização. Então, a estratégia coletiva, setorial, ela é muito relevante para os nossos negócios, né? Eu acho que por isso a gente tem que estar cada vez mais alinhado e a gente tem que mais se aproximar, porque os esforços que a gente desenvolve via Ibravin é uma pequena parcela do movimento que vocês fazem lá no campo. Então, o grande objetivo a gente está alinhar essa informação, a gente desenvolver isso e cada vez mais vocês, as equipes comerciais, etc e tal, a gente propagar. Foi muito bacana ontem, vinícolas como a Campestre da Serra, outras, a Pisato, o Flávio me ligou já convidando nós para a convenção de vendas e também a gente nos bota à disposição, tá, para posteriormente a gente passar essa informação para a equipe comercial, porque quanto mais a gente alinhar e gerar multiplicadores, a gente vai estar sendo mais assertivos, porque como eu falei, esse pequeno movimento, tá, que a gente desenvolve via setorial, consequentemente, ele é uma pequena parcela do que vocês desenvolvem o dia a dia lá no campo, principalmente a equipe comercial, a equipe de marketing e de promoção de vocês. Eu vou passar basicamente um histórico, gente, porque quando a gente começa esse movimento, eu acho que institucionalmente, vamos lá, se for analisar como um trabalho promocional de marcas coletivas, o Wines, a gente começou um trabalho coletivo antes no mercado internacional do que no mercado interno. Então, em 2002, o projeto Wines of Brasil começa com 6 empresas e começa a desenvolver um trabalho coletivo no mercado internacional. Tá? Então, se desenvolve estratégias e ações, né, lá em 2002, que é o primeiro passo para a gente construir estratégias coletivas de construção do posicionamento, construção da imagem do vinho brasileiro no mercado internacional. E lá em 2008, quando a gente tem a formalização do Fundo VITS, né, que a gente consegue ter
uma equipe de gestão, uma equipe estrutural e também recurso para a gente estar desenvolvendo essas atividades, a gente inicia todo esse trabalho. E um dos primeiros pontos que a gente fala, quando a gente começa a trabalhar coletivamente em relação ao mercado interno, porque no mercado internacional tem uma realidade, a gente era uma página em branco, literalmente, e no mercado interno a gente já tinha um histórico que a gente tinha que mensurar algumas percepções e iniciar uma construção. Então, final de 2008, início de 2019, a gente fez o que a gente fez nesse primeiro semestre, reúne a cadeia vitivinícola para a gente estar desenvolvendo estratégias coletivas para a categoria. E foi muito bacana porque, promocionalmente, foi um marco muito importante, porque a gente começa a construir, as empresas tiram o chapéu das suas marcas, né, para a gente construir uma estratégia coletiva e o principal, além das empresas estarem ajudando a construir esse resultado coletivo, elas usam também um pouco, ou parte, né, porque cada empresa tem a sua identidade, mas ela usa um pouco, parte dessa estratégia para o seu negócio. Então há também uma questão, porque não adianta o Ibravin ir para um lado e a indústria e por outro lado em relação à mensagem e unificação desse discurso de mercado. Então a gente começa todo esse trabalho lá em 2009, né? E para isso, né, como a gente fez agora, a gente foi buscar estudos de mercado, né? Então vou estar resgatando um pouquinho lá de 2009, mas também que se reflete um pouco na realidade de hoje. O consumidor não diferencia produtos, né? Então a gente vê que a gente sempre brinca, né? Esse maldito 2 litros per capita no mercado local que a gente fala, que a gente está ainda, desde 2008, 2009, quando a gente divulga um dado oficial, 2 litros de consumo per capita, a gente sabe que se for analisar dentro desse bolo, o consumidor principalmente qualificou seu consumo, mas a gente tem o dever de aumentar a base do consumo. E como a gente é líder de mercado, a gente tem um principal dever como categoria. Hoje o Brasil tem 65% de participação no mercado de vinhos no mercado local. E o dever é nosso de aumentar essa base de consumo. Então, o consumidor não diferenciando o produto, a gente tem que também começar uma estratégia também de desmistificação do consumo e também construção, porque ele não diferencia o que é, a segregação do que é vinho de mesa, vinho fino, espumante, é a própria indústria que faz. O consumidor, ele gosta ou ele não gosta. Tá? Então, às vezes, vinho de mesa ou vinho fino, o consumidor, a régua dele é o nível de açúcar, se ele toma suave ou ele toma o seco. A gente que divide o que é vinho de mesa, o que é vinho vitivinífero, o que é americano, então a régua do consumidor, ele toma vamos falar a grande base do consumo. Ele toma um vinho que ele gosta, mas a grande parte é o vinho mais doce e a régua dele é o açúcar. Vamos ser bem realistas. Não é se é mesa, tinto, cabernet, merlot. Então esse é um ponto que também a gente tem que levar em consideração para a gente desenvolver as estratégias, né? O processo de compra a gente sabe que é complexo, né? Então quando a gente fala na categoria de vinhos, a gente chega vamos se botar no lugar do consumidor, chega na gôndola de vinho, tu tem origem, tipo de produto, marcas, variedades. Enquanto ele vai na gôndola do lado, tu tem um paredão amarelo, um paredão vermelho, um paredão verde, tá? Que é a gôndola da cerveja, tem Skol, Brahma e Heineken. E é muito claro para ele sabe que tem que tomar gelado. Então, se a gente quer aumentar a base de consumo e a responsabilidade é nossa aumentar a base de consumo, tá? O que a gente tem que fazer para a gente estar instruindo e cada vez mais levar esse desafio e essa forma de descomplicar e democratizar o consumo, né? O desembolso tem relevância. O último dado que eu recebi do Pão de Açúcar, 75%, em torno de 75%, 80% na venda dele é até R$35. Então a gente sabe que a régua de preço ela é determinante na questão do volume. Então a gente tem que também olhar para esse drive em relação à questão orçamentária em todas as fatias de mercado. Então ela é relevante no mercado internacional e ainda mais no momento de recessão econômica como esse. E como eu falei anteriormente, muita informação, muita complicação gera nível de estresse e o consumidor troca de categoria. Então a gente analisou esses dados e a gente começa a construir uma estratégia
coletiva. E também na época a gente estuda percepções do que os concorrentes também estão desenvolvendo no mercado local e também no mercado internacional. Então a gente subdividiu, né, Velho Mundo, Novo Mundo, então como o que é a Argentina, o Chile, Argentina, Chile, Austrália, África do Sul e Nova Zelândia e também os Estados Unidos vem desenvolvendo, que são os países do Novo Mundo. E também os países do Velho Mundo, como França, Itália, Espanha, Portugal, que eles vêm desenvolvendo como estratégias coletivas de promoção das suas marcas países. Então a gente analisa também, esse ano também a gente fez o mesmo exercício, né? O que cada país está fazendo para a promoção. E no momento lá em 2009, a gente vê que a gente não tinha um posicionamento claro se a gente era um país produtor do Novo Mundo. A gente, às vezes, tinha aquela crise de identidade que quando a gente ia internacionalmente, a gente parecia mais um vinho italiano do que um vinho brasileiro. Então começa também a mostrar alguns pontos que a origem, a brasilidade em questões de comunicação, rotulagem, conceito de país, referências de regiões e produtos, é importante para a gente comunicar essa estratégia coletiva, né? Então a gente decide na época a gente começar a ter esses traços de brasilidade e levar todo esse posicionamento mais tanto de produto, mas também levar isso para a embalagem, levar isso para a comunicação, porque agrega valor, porque senão a gente ficava em cima do muro entre... É um país de novo produtor, mas também é mas com um cara de velho mundo. Então a gente tem que sair e a gente tem que se posicionar em relação à categoria. E o diagnóstico na época, né? Volumes de vinho brasileiro em queda, problema de imagem importada superior no mercado interno e falta de imagem definida no mercado internacional. Como eu falei, no mercado internacional a gente era visto como um produto exótico, e às vezes a gente é ainda. Então depois a gente vai estar falando o que a gente percorreu em relação ao mercado externo também. Qualidade percebida baixa, o vinho brasileiro bom é caro. Vinho, categoria ligada à autoexpressão, então às vezes a gente ficava muito martelando em relação a terroir, tradição, mas às vezes o consumidor ele está muito mais interessado no ritual do vinho, mais no ritual e menos em questões técnicas, né? Então a gente viu que a gente tinha que sair, tirar o jaleco do enólogo e a gente botar e se orientar mais ao mercado para a gente buscar um pouquinho mais de percepção e às vezes o consumidor ele busca essa percepção de se aproximar da categoria do vinho por uma questão social, questão cultural, etc, né? A marca Brasil, principalmente no mercado externo, ela está distante aos atributos do vinho, né? Como marca Brasil. O Brasil é visto como cachaça, futebol, etc e tal. Então a gente tinha, e principalmente a gente usou muito a estratégia de colar nessa imagem Brasil, porque a gente estava no momento com Copa do Mundo, com Olimpíadas, que o Brasil estava em alta, e a gente também, nas exportações, a gente usou muito isso para um crescimento. E o Brasil tenta se posicionar com o Velho Mundo, como eu já falei, e só que a gente não é Velho Mundo, a gente é Novo Mundo. E o Brasil combina com espumantes, mas as vendas são ocasionadas uma venda muito sazonal de final de ano. Então, esse era o diagnóstico na época. E os objetivos claros de comunicação era reposicionar a categoria dos vinhos brasileiros no mercado local, iniciar um processo de construção de imagem no comércio internacional. Então a gente estava com esses dois grandes objetivos que a gente lá começou a definir em 2009, e a gente pega, depois de definir essas orientações, e vai a campo, e dentro dos projetos, tanto Wines, projeto Suco de Uva 100%, projeto Mercado Interno, a gente vai a campo juntamente com os comitês e começa a desenvolver uma estratégia coletiva mais tática e um plano de ação para construir essas mensagens. Então, como eu falei, a gente desenvolve um portfólio de ações, um portfólio de marcas, a gente alterou logomarca, a gente definiu algumas estratégias, e a gente vai a campo para construir e desenvolver ações. Aqui eu vou passar rapidamente alguns exemplos de imagens de campanhas que a gente desenvolveu. Então, buscando questões mais sazonais, a questão do espumante e no verão vai de vinho branco, as questões, a gente sai um pouco de falar comunicação em relação a terroir, a gente bota mais como uma comunicação ligada à autoexpressão. Então a primeira campanha que a gente desenvolveu pós o posicionamento era Abra a sua cabeça, abra o vinho brasileiro, então convidando o consumidor
a provar os vinhos brasileiros e mostrar essa qualidade em relação à nossa categoria. O enoturismo também, a gente desenvolve algumas ações focadas em turismo, um exemplo, o Dia do Vinho, algumas publicações que a gente faz em revistas, até a última que teve aqui na revista Lagoa. Agora, em dezembro, vai ter mais uma publicação de 8 páginas. Então, o enoturismo a gente viu como um grande catalisador da imagem Brasil. Acho que é um importante pilar. As pessoas que quando vêm para cá, visitam, elas saem com uma realidade diferente da categoria. Então, para a marca Brasil é um ponto muito forte dessa virada de conceito de produção. Então o enoturismo se desenvolve e até, depois o Eduardo vai pontuar mais, o enoturismo está no novo posicionamento como uma das principais pilares de estratégia de construção de imagem da categoria. Trabalho com projeto imagem, projeto comprador, tanto nacional como internacional, a Gilda Harding, Steven Spurrier, críticos nacionais. Teve anos que a gente trouxe entre sommelier, comprador, mais de 300 pessoas aqui para a região, com esse objetivo, tanto o trade como os formadores de opinião terem uma imagem melhor dessa categoria e enfim, desenvolver um trabalho. Algumas ações de ponto de venda no mercado interno, no mercado externo, né, para desenvolver, às vezes oferecer um material promocional, etc. e tal, para a indústria. Feiras nacionais e internacionais, como a Expo Vines. Uma vez a gente via cada vinícola ia segregada. A gente também usa o modelo que o Wines e outros países utilizam também. A gente usa no mercado interno para até reduzir orçamento, né? E isso a gente conta muito com o apoio também do Sebrae, de estar viabilizando a participação de empresas hoje em algumas feiras e alguns eventos para a gente estar construindo essa questão de uma disseminação da distribuição e construção dessa imagem, desse posicionamento. Ações de qualificação. Então o Qualidade na Taça foi um projeto que agora a gente está em fase de renovação do convênio do Sebrae Nacional. A gente qualificou em torno de 1.300 bares e restaurantes, em uma forma de a gente estar levando e disseminando a cultura do vinho, mas também levando o Brasil junto, né, e focando no conteúdo no Brasil. Ações desde democratização de consumo, no caso do Carnaval, que não teve muito investimento direto de Bravin, mas a gente usou fornecedores através da Lei Rouanet, LIC, etc. e tal, para a gente buscar mídia espontânea. No caso de Masterchef, Globo Repórter, novelas e etc., né, que a gente buscou oportunidades. Hoje uma conquista legal, todos os eventos de lançamento de novela na Globo é com vinhos e espumantes brasileiros. Então a gente ocupou esse espaço. A gente conseguiu viabilizar, a gente conheceu a produtora da Márcia Monteiro, acho que muitos de vocês conhecem. Num circuito fazer degustação, a gente conseguiu trazer ela para cá e conseguiu viabilizar um projeto que, além de a gente aumentar a base de cultura, porque uma novela tu chega na casa das pessoas, né? Então esse é o grande objetivo, mas também a gente desperta a nível nacional uma realidade no turismo, como no caso do Masterchef também, com ações de patrocínio, mas coligadas entre Bravin e indústrias, né, cotizando, mas a gente indo para a mídia nacional. Como no caso do Globo Repórter, nos últimos 7 anos tivemos 3, né, Cassi? 3 Globo Repórteres, 2 de suco e 1 de vinho. E eu não comentei muito da estratégia do suco de uva, mas lá, quando a gente definiu o posicionamento do suco de uva, a gente era um posicionamento um pouco diferente do vinho, que era muito mais emocional, era um posicionamento mais racional. A gente trabalhar os benefícios do suco e a diferenciação entre as outras bebidas, né? Essa era a nossa meta. Então, a gente definindo esse posicionamento no suco de uva, a gente investe em pesquisas, né? A gente investiu mais de 300 mil reais em compras de reagente, etc. e tal, para dar suporte a esses pesquisadores e a assessoria de imprensa envelopar isso e a gente vender como pautas institucionais, que foi no caso do Globo Repórter, a Suco de Uva Emagrece na capa da revista Saúde. Então, tudo isso são matérias que a gente desenvolve, envelopa e acaba vendendo como mídia espontânea para a construção da categoria. Aqui é um gráfico muito claro lá em 2009, quando a gente começou, a gente tem clipagem, acho que muitos de vocês recebem as clipagens que Bravin desenvolve, mas a gente teve um retorno de mídia espontânea lá em 2010 de 1,5 milhão, em 2015 38 milhões de mídia espontânea. Então é nítido
o quanto está se falando de vinho brasileiro, até foi ontem ou anteontem, teve aquela na matéria no Globo, no Rio de Janeiro, mostrando um enólogo chileno chancelando a categoria. Então isso é uma forma de a gente estar cada vez mais o vinho brasileiro saindo do armário. Eu acho que é muito bacana a gente, não só críticos, mas a gente levando para as mídias de massa a essa evolução qualitativa, né? E, gente, agora eu vou estar entrando em alguns números, mas é nítido que de 2009, se a gente se botasse lá em 2009 e hoje, a realidade e a percepção, vamos falar de percepção e também de volume do consumidor brasileiro evoluiu. Só que a gente tem ainda muito a evoluir. Então, por isso a gente chega ao momento, a gente precisa pegar aquela estratégia lá de 2009, rever alguns princípios, acertar algumas estratégias para a gente continuar uma estratégia, porque realidades, a maturidade do setor é diferente, realidades de macroeconômica são diferentes, realidades de percepções são diferentes, mas aqui eu quero mostrar para vocês que nós tivemos sim alguns avanços. Na questão de, buscando histórico lá de 2008, se a gente for pegar vinho de fino, vinho de mesa e espumante engarrafado, eu só peguei aqui é um gráfico só de embalagens até 1 litro, tá? Então sai garrafão, sai outras coisas. Em 2008 a gente comercializou 76 milhões de litros. Em 2015, a gente caiu em 2016, mas a gente chegou a 134 milhões de litros. Então em torno de 60 milhões de litros a mais que a gente, só dados do Rio Grande do Sul, vocês sabem, são dados do Cisdeclar, enfim, mas foram 50 milhões de litros a mais que a gente jogou na gôndola. Isso que é importante. Então a gente agregou valor. E na questão, quando a gente fala também de vinho de mesa, o vinho de mesa nesse período ele cresceu 78% em volume na garrafa de 1 litro. E um vinho de mesa que tu pegava lá em 2009, e tu pega um vinho de mesa hoje, o vinho de mesa hoje tem hot stamping, tem screw cap, tem um rótulo, tem um conceito no mercado. Então, esses estigmas também que a gente tem que começar. É vinho e está lá na ponta e gira. Eu estava no Zafra em São Paulo há poucas semanas e tinha lá um vinho Bordeaux 100% a R$28 na ponta. Quem imaginou que gira? E estava um buraco na gôndola. Um vinho Bordeaux 100% a R$28 na ponta no Zafra e girando. Então, são essas questões também que a gente tem que começar perceber e também não negar. Se o consumidor gosta, a gente não pode também se distanciar, a gente tem que seguir nessa região. Claro que são estratégias diferentes, porque a estratégia que a gente tem que somar é que nem a Ambev faz, é por marcas e por preço. Porque a gôndola é grande, o consumidor vai buscar, ou ele sabe onde ele vai buscar. Ele busca por preço, mas ele sabe onde o produto dele está nessa gôndola e nesse espaço de categoria. A categoria de espumantes foi uma categoria que nesse período também aumentou em torno de 97%. A gente saiu de uma categoria lá em 2008 de 9 milhões para quase 19 milhões de litros. Então houve também avanços de espumante brasileiro, a gente sabe, vamos agora segregar entre vinhos. O conceito de espumante brasileiro é bom, a gente é líder, a gente chegou a ter 80% do mercado, mas a gente tem um líder, a gente, além de construir a imagem, nosso grande... Quando a gente é líder, além de continuar construindo a imagem, nosso grande desafio é aumentar a base de consumo, porque só nós temos a perder. Então, a gente analisar e a gente vê hoje Chile, Argentina, outros países entrando com produtos, tá? Entrando até via canais de distribuição, com marcas próprias, etc. e tal, mas eles estão entrando. Então, é uma realidade. E o que a gente tem que fazer para a gente desenvolver e a gente continuar, além de ter essa percepção que o espumante brasileiro tem, mas quais são as estratégias que a gente tem que fazer para a gente aumentar a base de consumo também, não só olhar para a concorrência. O suco de uva é um outro produto também que nesse período ele saiu de um volume em 2009 de 25 milhões de litros para 108 milhões de litros em 2015. Aquele primeiro gráfico que eu pulei rapidinho era a quebra de safra. A gente teve uma queda em 2015 para 2016 de 18% em volume no suco, mas a gente vê que esse ano a gente já começa a retomar
a comercialização principalmente do suco integral e o reconstituído, enfim. Mas esse é uma categoria hoje que ela representa, na última safra, 49,7% da uva processada no Rio Grande do Sul foi destinada para suco de uva. Então é um produto hoje que ele é vital para a categoria, e o que a gente tem que fazer daqui para adiante, para a gente dar sustentabilidade para essa categoria, e a gente também aumentar a base de consumo, porque a gente tem um produto que a gente atinge a classe A, a gente sabe. Se a gente quer aumentar o consumo, como a gente vai estar abraçando os outros mercados e outros consumidores. A questão da exportação, como eu falei rapidamente para vocês, a gente teve um pico lá em 2014, a gente teve praticamente 2015 de 8 milhões de dólares, de 14 a gente caiu para 2 milhões, 2016 a gente retoma, e 2017 a gente vai estar com suco só de vinhos, a gente vai chegar a 5, 6 milhões de dólares esse ano só de vinho. Então a gente começa também a retomar e já chegar a alguns níveis a mercados diferentes, a gente sabe, principalmente a América do Sul, alguns países se destacando, mas a gente começa a equilibrar e voltar o volume de exportação. Porque um dado de janeiro a junho desse ano também, as exportações de espumante aumentaram 53%. Então, mostrando também que a gente, nessa categoria, a gente consegue continuar com valor agregado e ter um volume comercial e competitividade. O enoturismo, como eu já falei, com uma crescente importante, o 2015 foram 1,5 milhão de turistas na Serra como um todo. Tá? E a gente não tem ainda dados compilados só da região Vai Vinho, mas a gente é nítido a constância da crescimento do enoturismo. Aqui no enoturismo a gente tem um desafio, até eu apresentei no Comitê de Mercado, não só a gente receber essa pessoa e vender no nosso varejo, mas o nosso grande desafio com esse turismo é vender a segunda, terceira e quarta vez. Então, de que forma a gente desenvolve uma comercialização constante para esse turista que vem para cá, com várias ferramentas, com clubes de vinho, etc. e tal, que a gente pode estar desenvolvendo. E bom, gente, novos resultados só vêm com novas atitudes. Então esse foi o ponto. A gente lá atrás e gente longe de dizer que foi o Ibravin que é responsável. Eu acho que o Ibravin fez uma pequena ou média parcela da construção desse trabalho, mas todo mundo. Se a gente pegar lá em 2009, embalagem, e hoje, o quanto a gente evoluiu. Sabe? Então, muitos avanços que a indústria fizeram, eu acho que foi um movimento interessante que a indústria vem fazendo em termos de produto, qualidade, etc. Mas o que nós temos ainda daqui para frente e olhando uma realidade do mercado que está muito mais acirrado. Era acirrado lá atrás, em 2009, hoje, gente, está muito mais competitivo. E de que forma a gente vai se tornar sustentável com tantos questões tributárias, etc. Tal, que nem vamos entrar nesse aspecto, senão a gente perde amanhã só falando nisso. E só concluindo, né, depois eu já passo para o Eduardo, duas conclusões, premissas. Né, eu acho que cada vez mais a gente sabe que o nosso concorrente não é nem o vizinho de porteira, nem a vinícola do outro lado da cordilheira e nem do outro lado do oceano. Se a gente pegar um litrinho lá dos 50 litros per capita do consumo de cerveja, a gente não tem nem vinho para entregar. Então o nosso maior consumidor não é nem nosso concorrente de país, mas o nosso desafio é aumentar a base de consumo da cultura de vinho. E um grande ponto, a gente é um setor que ele é muito voltado à produção. A gente tem que ter mais orientação para o mercado, isso de uma forma geral. O Eduardo vai tocar alguns pontos, então a gente precisa uma maior orientação comercial, porque às vezes a gente faz o que a gente acredita, mas o que a gente acredita às vezes não é o que o mercado necessita. Então esse é um ponto que a gente tem que dosar essa dose de paixão que a gente tem pela essa categoria para levar para a razão. E aqui é um dado muito interessante que eu fiz um recorte da última pesquisa que a gente adquiriu da Wine Intelligence, que mostra, dividindo os perfis de consumidores, né? Aqui era a divisão de 18 a 24, depois tinha 25 a 35, 35 a 45, 45 a 55 e assim vai.
E é muito interessante ver que o consumidor até 35 anos, no ranking de nacionalidades de percepção, Brasil está em primeiro. E quando a gente, acima de 35 anos, o Brasil começa a ficar em segundo, terceiro e descer. E o importante é a gente dizer assim, essa nova geração, a milênio, geração Y, enfim, ela não tem o preconceito e o ranço que a geração acima de 40 anos tem. Então, isso é um ponto importante da gente, talvez, até ver na hora de definir nossas estratégias, e isso a gente usou como base também, da gente falar o seguinte, opa, não adianta bater lá naquele cara que está cristalizado um conceito e a gente vai focar num público que está ali aberto a conhecer, e esse consumidor que, claro, já está até 35 anos, principalmente acima dos 28 e 30, já tem uma questão social e econômica interessante, mas ele vai ser, em poucos anos, vai ser o consumidor de maior potencial de compra, né? Então esse é o drive que a gente tem que tomar em relação à definição das novas estratégias, né? Falando então um pouquinho dos milênios, esses são dados mais do mercado americano. No mercado americano, 52% do volume de compra de vinhos está nessa geração, na geração milênio, de 18 a 35 anos. Então não é em volume, mas em valor. Essa geração paga mais pelo vinho, então talvez é aqui que a gente tem que estar focando a nossa estratégia de relação a público-alvo. É um consumidor que ele não é fiel a nenhuma categoria, ele circula, ele é total flex, digamos assim. Ele circula em todas as categorias, isso é importante para nós, porque ele não está buscando o produto, ele não é fiel ao produto, ele é fiel à experiência. Sabe? Ele pode tomar a experiência ou o contato que ele tem com a categoria. Aqui é um case da Constellation, só rapidamente passando. Eu tive, num curso que eu fiz, o vice-presidente mostrou a diretriz de marketing deles, apenas uma marca, que é a Rufino, que é a líder de mercado de Prosecco nos Estados Unidos. 75% da verba de comunicação dele vai para o digital. E depois a gente vai falar um pouquinho, depois o Dante vai apresentar a campanha e a questão da mídia. A gente sempre, é o meia-culpa também, muito tradicional na nossa forma de comunicar. Então eu acho que agora a gente tem que se desprender um pouquinho e se a gente vai focar nesse novo consumidor, focar e desenvolver as estratégias de comunicação para esse consumidor, mas nesse canal, esquecer, não tem ninguém aqui, o Jornal do Comércio, sabe, o mesmo, a gente tem que ir para esse canal e o consumidor tá, a gente sempre, às vezes, definiu, a gente foi também tradicional na forma de aplicar nossos recursos. Então é uma postura que a gente tem que mostrar diferenciados. Nem vou entrar na questão de impostos, né, que é uma questão, o Pavento está em Brasília, ligou e questões de CMPI, essas coisas. E era isso, gente. Eu só quis aquecer um pouquinho para a gente resgatar um pouquinho do histórico. Já convido o Eduardo para ele já dar uma pincelada e aprofundar maior na questão do posicionamento.